Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre o impacto do imóvel locado para as Casas Bahia em GGRC. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui a exposição pelas Casas Bahia. Espero que você saiba que Casas Bahia entrou em recuperação judicial. Então, aqui na página 22, a gente pode verificar que GGRC 11 possui uma exposição de 6,54% ao triplo A. E se a gente for pesquisar aqui, quem está nesse tal de triplo A, triple A, vou pesquisar aqui por via varejo. Aqui, ó, a gente vai encontrar aqui as Casas Bahia. Temos aqui, ó, triplo A via varejo. Ok? Então é 6,54% aqui de GRC. No entanto, já tranquilizo vocês que esse percentual vai diminuir por conta da emissão em andamento. Então, a partir aqui do relatório de agosto, não, no relatório de julho, o gestor já deve trazer esse número eh, de forma ajustada, né? As cotas entraram apenas no mês de agosto, mas o gestor já deve trazer esse percentual aqui para nós já no relatório de agosto. Ok? Agora aqui, um ponto que eu não posso deixar de fazer aqui uma crítica ao gestor é o seguinte. Olha, até tinha deixado passar no primeiro momento, deixei passar essa exposição aqui às Casas Bahia. Por quê? Porque aqui quando eles colocam distribuição por receita imobiliária, aqui basicamente colocaram os devedores, os inquilinos dos galpões. Mas aqui, de forma diferente, eles colocaram o triplo A, triple A. Isso daqui, na minha visão, é uma forma de maquiagem do gestor, né? Ele sabe que as Casas Bahia, Via Varejo, não estão numa situação boa já há bastante tempo. Então, colocando aqui, em vez de colocar a Casas Bahia o triplo A, acaba que passa uma visão positiva, né? Você meio que joga para debaixo do tapete algo que é negativo. Ok, então aqui feita essa crítica aqui à GGRC, falar alguns impactos sobre essa recuperação judicial. Primeira coisa, nós tivemos a desocupação das lojas, mas isso aqui vai impactar as vendas e diminuir a necessidade de galpões. Além disso, existe aqui, além da possibilidade de uma eventual desocupação, nós temos a questão da inadimplência. Inclusive, a HSLG, o Fundo de Liquidez da HSI, já comentou que as Casas Bahia estão com aluguel atrasado. Vou mostrar aqui para vocês o fato relevante emitido pela HSI. Aqui, aqui é o fato relevante dessa terça-feira, dia 18 de agosto. Então, cadê? É... Caramba, devia ter pegado aqui o texto que eles falam, né? Tem muita coisa aqui. Agosto. Aqui, ó. Os aluguéis devidos pelas Casas Bahia em relação aos imóveis com vencimento em julho de 2026 foram integralmente pagos ao fundo. Em relação àqueles vencidos em agosto de 26, a Casa Bahia não realizou pagamento até a presente data e foi cientificada do fato e notificada assim, da possibilidade de aplicação das penalidades. Então, aqui para a HSLG, nós já tivemos a inadimplência. Aqui para GGRC não deve demorar muito, quer dizer, não sei, né? Não sei se pagou ou não, mas o mais provável que eu imagino é que não tenham feito pagamento por aqui também. Então aqui as Casas Bahia devem tirar proveito da recuperação judicial e deixar que talvez 1 ou 2 meses desse aluguel dentro da recuperação judicial de forma inadimplente. E então esses mais 2 ou 3 aluguéis no máximo, eles devem ficar dentro da recuperação judicial, tirando proveito aqui do peso de proteção contra credores. E daí depois eles têm que voltar a fazer os pagamentos. Caso contrário, o a empresa ela corre o risco de um despejo, tá? Se ela continuar inadimplente. Ok? Então, lembrando que aqui a gente não deve comprar inquilino, nós devemos comprar o imóvel, a localização. Ok? Inquilino vai e vem, tá? Agora aqui falando um pouco mais sobre
sobre esse imóvel da Via Varejo. Então, aqui em questão de especificações, o imóvel é com certeza que bem tranquilo, imóvel de excelente qualidade. Com relação à localização, vou tratar mais à frente com vocês, mas primeiro vou mostrar aqui com relação ao contrato. Aqui possui um contrato atípico. E de onde que eu tirei essa informação? Através do relatório de BLMG 11, o fundo de logística da Blue Macau, que foi quem vendeu esse imóvel para o fundo. Então, vou pegar aqui um relatório antigo, os atuais não vai ter mais essa exposição, né? Aqui via varejo, aqui ó, BM Log Rio. Ananã, está 100% locado para via varejo, empresa do setor de bens de consumo, em contrato ativo com vencimento em 2030. Então, por ser contrato ativo aqui por mais um longo tempo. E com relação a essa tipicidade, se ela vai dar alguma proteção extra ou não. E olha, o fato de termos aqui um contrato atípico não muda muita coisa não, tá? Porque uma empresa da recuperação judicial, o que que ela tem a perder? Tem muito a perder, é tipo os Correios, tá praticamente quebrada, quase em falência. Saiu lá do fundo da Telos e pouco importa se é um fundo, se o contrato é atípico, é que a empresa já está numa situação desesperadora, né? Já teve a recuperação extrajudicial, não foi suficiente, a entrada aqui com a judicial para ver se teve uma recuperação. Então, para mim, se ela tiver que sair ou não, não vai ser um contrato atípico que vai segurar a empresa. Com relação à possibilidade, agora falando aqui sobre a localização desse imóvel, também consegui obter aqui através desse relatório de BLMG11, que vocês vão encontrar aqui na página 3, o relatório acho que foi dezembro de 2024, que eu peguei aqui de forma aleatória. Então, aqui eles colocam o endereço, já coloquei aqui no Google Maps para pesquisar aonde fica esse imóvel. Então, ele está aqui no Rio de Janeiro. Aqui vocês estão vendo a localização, está aqui próximo à cidade, né? Mas na verdade um pouco afastado, né? Com relação à localização, não sou mais especialista em localização no Rio de Janeiro, mas aqui eu conheço bem, tá? Essa tal de região de Santa Cruz. Isso aqui foi um vídeo que eu fiz sobre RBVA11. Eles compraram um imóvel educacional aqui na região e comentaram que esse aqui é uma área dominada pelo, não sei se pela milícia ou pelo tráfico, tá? Então aqui, esse bairro Santa Cruz, eu sei que é barra pesada. Agora esse bairro aqui, Paciência, eu já não sei dizer realmente se é um bom bairro ou não. Aqui também outro ponto que eu já ouvi comentários é de que a depender, aqui no Rio de Janeiro, nem sempre você está muito próximo da capital, é uma boa, porque você acaba ficando mais exposto a roubo de carga. Isso daqui eu já vi outros influenciadores falando. Ok? Então, Rio de Janeiro é uma situação mais desafiadora, né? A gente que somos de outros estados, a gente fica com o pé atrás. E aqui um detalhe, já vi muita gente que sempre que eu falo alguma coisa do Rio de Janeiro fica bravo comigo. Ah, não, implicância com o Rio de Janeiro, com não sei o quê. Mas olha, você que é carioca e tá me ouvindo, o que a gente ficou vendo aqui de notícia do Rio de Janeiro é coisa muito pesada, né? Inclusive aqui no último domingo tivemos notícia lá do Fantástico falando lá sobre a utilização de drones com operações lá de briga entre gangues. Então, realmente é uma coisa que assusta para quem está de outros estados, tá? Não que os outros estados do Brasil não esteja, a situação esteja boa, mas o que a gente ouve aqui no Rio de Janeiro é coisa realmente de ficar de cabelo em pé, né? Mas enfim, aqui pelo menos o imóvel está próximo a uma grande metrópole. Em relação aqui se a localização específica é boa ou não, aí já não tenho condições de dizer. Aqui mais um ponto. Olha, aqui eles citam que é um imóvel de 146 mil metros ocupados pelas Casas Bahia.
Então, uma baita de uma BL, né? Uma baita de uma área aqui que a Casas Bahia está ocupando. Se tiver uma desocupação, é bastante área para conseguir fazer uma recolocação, né? 56 mil metros quadrados é muita, mas muita coisa mesmo. Ok, outro ponto aqui que vou comentar é sobre a questão do endividamento dentro dessa estrutura. Então, esse fundo AAA, ele possui uma baita de uma alavancagem, tá? Foi até essa alavancagem que deu bastante dor de cabeça lá em BLMG11. Mas, enfim, pesquisei aqui os dados desse tal de fundo AAA. Aqui é um fundo que tem 810 mil reais é, investidos e temos aqui uma dívida de 375 milhões de reais. Ah, enfim, tem outros imóveis lá, né? Não sei se é, não deve se enrolar, tá? Mas de qualquer forma, aqui esse é um ativo que vai diminuir bastante a exposição no aqui a partir do mês de agosto, né? Com relação a esse nível de diluição aqui da exposição às Casas Bahia. Deixa eu pegar aqui qual que é o documento. Aqui, ó, esse documento da liberação de cotas que aconteceu aqui no mês de agosto. Foi integralizada 132 milhões de cotas. Vou pegar essa aqui e dividir pela quantidade atual de cotas de GGRC. Só um instante. GGRC vai ter aqui 214 milhões de cotas. Então aqui vai entrar mais 60% de cotas, vai entrar realmente uma quantidade enorme de cotas, né? Então vai ter uma boa redução dessa exposição às Casas Bahia. Ok? Então, sobre a situação da Casas Bahia, é isso que eu tenho a acrescentar. Agora falando um pouco aqui sobre a questão da precificação. É, então, aqui nós tivemos uma queda bem significativa nessa. Como é que foi nessa terça-feira? Deixa eu ver o Google Finance. O Google Finance está falando que não caiu nada? Foi isso mesmo? Estranho, tá. Pera aí, deixa eu ver aqui outro portal aqui para ver como é que foi GGRC. Acho que o Google Finance está atualizando. GGRC 11 aqui nessa terça-feira, dia 18, foi praticamente estável, né? A queda foi principalmente aqui na segunda-feira, dia 17 de agosto. Então, aqui uma queda bem pesada, provavelmente estava relacionado a essa exposição às Casas Bahia. Mas lembrando que não é apenas isso que está fazendo pressão de venda aqui em GRC11. Essa questão de liberação de cotas, que aconteceu aqui no dia. Quando é que foi liberado mesmo? Dia 7 de agosto. Isso aqui também ajudou bastante a fazer pressão de venda aqui sobre o fundo. Dia 7 de agosto foi aqui, né? Começou aqui. Apesar de que antes disso, aqui foi a queda da Datacom, né? Também a queda, também o pessoal vê, quando é que foi o anúncio desse documento de liberação de cotas? Quando muito investidor que vê que vai ter liberação de cotas, já começa a vender, porque sabe que vai ter pressão de venda. Notem aqui, esse documento saiu no dia 4 de agosto. E aqui, ó, meio que coincide quase exatamente com essa grande queda que a gente pôde observar aqui na terça-feira. Acho que foi aqui na segunda. Foi isso mesmo, tá? Liberação de cotas, muita gente já começou por lá fora. Aí depois, aqui não sei se já começou a entrar o investidor institucional. Por enquanto, a liquidez nem aumentou tanto assim, tá? Deve ser que ainda vai aumentar mais, porque a gente tem aqui o período de lock-up, em que os institucionais eles não podem fazer negociação. Mas, enfim, essa pressão de venda deve permanecer por bastante tempo. E olha, é, acredito que tenha tudo aqui para furar a mínima histórica do fundo, que é aqui nos R$ 9. Aqui no meu vídeo anterior eu tinha falado erroneamente, acabei que olhei aqui pelo o Google Finance, informava que não estava mostrado que tinha batido R$ 9. Aqui talvez seja porque ele aqui no grafo máximo ele pegou a questão semanal. Então não descarto que fure até mesmo a barreira aqui dos R$ 9.
Com relação a esse preço, olha, a última informação que eu tenho do resultado recorrente com o GGRC é de 9,5 centavos. Então, a gente está falando aqui de mais de 1% ao mês, apenas resultado recorrente. Isso aqui já começa a achar interessante. No entanto, eu lembro vocês aqui de um ponto que eu até falo aqui no meu próximo vídeo, que tá para sair aqui nesse dia 19, tive que postergar ele mais uma vez, porque eu vou colocar esse na frente. Esse aqui eu vou falar um pouco mais sobre os fundamentos de GGRC. Essa questão de que alta qualidade e alta remuneração não andam juntos, tá? Mas enfim, o vídeo já se estendeu demais, estourei aqui o tempo já há bastante tempo. Por hoje é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!